juntos viver o novo que Deus tem para nós. Ô glórias! Quero dar a paz para todos que estão ligadinhos na sintonia, para você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que Deus abençoe a todos vocês. Estamos ao vivo aqui, neste momento mais que especial, por todas as nossas redes sociais, isso mesmo. Estamos aqui ligadinhos ao vivo por todas as nossas redes sociais, estamos aí no aplicativo Som do Senhor, estamos no Facebook, no YouTube e também estamos aí pelas programações de rádio. Que Deus abençoe a todos vocês. Neste dia mais que abençoado, mais que maravilhoso que Deus nos dá, na misericórdia, primazia, Ele nos concede de estarmos juntos e unidos para que possamos aprender juntos com a palavra de Deus. Assim eu quero dar a paz para todos que estão ligadinhos em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Que Deus abençoe você, parente, amigos e vizinhos. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos abrir os nossos corações, vamos falar um pouquinho mais das coisas de Deus, nos preparar para esta semana e para os próximos dias como igreja. Na posição de igreja. Para isso nós temos que dividir em dois pontos, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nós temos que entender o que é Satanás agindo e o que a igreja tem que fazer para agir e não ficar sentada, muitas vezes calada, amedrontada e acovardada, deixando o inimigo agir e fazer o que ele quer. E nós não vamos permitir que isso aconteça, porque a missão que Deus nos deu é lutar contra o inimigo, não contra as pessoas. Porque em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta é contra os principados, as potestades dos maus nas regiões celestiais. Então vamos aprender e vamos juntos com a palavra de Deus. Eu aconselho você a pegar papel, caneta e a Bíblia na mão. E os próximos minutinhos nós vamos aprender com a palavra de Deus. Quero dar a paz para todos da nação evangelizadora, para a nossa família, está acompanhando a gente, está ligadinho. Estão aí na filmagem, estão aí nas FMs, que Deus abençoe. Estamos impossibilitados de ter cultos, devido a tudo isso que está acontecendo. Mas estamos aqui unidos, pastoreando, conversando, dialogando, unindo forças, abrindo o coração para cuidar do nosso povo com muito amor e com muito carinho. Com igreja ou sem igreja aberta, a gente tem que manter a nossa fé, o nosso amor, a nossa harmonia e a nossa união. E é dessa maneira que Deus vai trazer para nós a grande palavra hoje, para que nós possamos nos preparar como igreja para essa semana e para os próximos dias, que podem ser dias de, não digo paz, mas dias de esperança para a paz ou dias tenebrosos. E a igreja ela tem que tomar posição e estar na parte e posicionar, porque hoje nós vemos até líderes manipulando a própria estrutura da igreja de Cristo, enganando a si mesmo, enganando a multidões, se acomodando. Então hoje nós vamos aprender muito com a palavra de Deus e Deus vai falar com todos nós. Então a paz para todos que estão ligadinhos, você de outra religião, não tem religião, afastado dos caminhos do Senhor, outra igreja, outra denominação, não importa. Que a paz esteja no coração de todos vocês, todos da nação evangelizadora, seja bem-vindo, vamos juntos, vamos nesta fé, família abençoada, papel, caneta e a Bíblia na mão. Uma vinhetinha e eu já volto para falar de Deus para você, enquanto você está com papel, caneta e a Bíblia na mão. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então vamos abrir os nossos corações para que nós possamos aprender hoje e nos posicionarmos como igreja, como fé, como alimento, como espiritualidade. Nós temos que abrir os nossos corações e nos alicerçar e nos firmar diante de Deus. Primeiramente, nós temos que dividir em dois pontos. Porque nós somos cristãos, nós somos homens e mulheres de Deus, mas também nós somos cidadãos. Então, a partir do momento que nós olhamos para tudo isso que está acontecendo, nós temos que dividir em dois pontos. Aquilo que nós olhamos como cidadão é um ponto. Então, como cidadão, como pessoa normal, nós vamos olhar, perceber, agir, falar, comentar, dialogar. Agora vamos falar como igreja. Como igreja, nós temos que entender o que está acontecendo. Porque como cidadão, nós vamos ser ali como gado, como o próprio as pessoas dizem, O próprio político chama a gente, ele chama a gente de gado. O que é gado? Gado são os bois, as vacas, Que basta um berrante tocar que os bichos seguem.
Gado, basta o povo fazer ele tocar, ele vai direto pro matadouro lá e se mata lá, matam ele e não está sabendo o que está acontecendo, ele é manipulado. Então os próprios políticos, né, você vê aí muitas falas deles no YouTube, chamam a gente de gado, né, que é o povo manipulado. Então nós temos que entender que como cidadão nós temos algum ponto, predominância, nós temos algumas coisas que nós completamos diante da política, a qual muitas vezes nós não conhecemos, não entendemos, não compreendemos. Então tem peritos da política. Agora vou dizer uma coisa para você, a gente como igreja, a gente não pode ser leigo. A gente como igreja não pode ser inocente. A gente como igreja não pode dizer que não tem conhecimento. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Então primeiramente nós temos que dividir em 2 pontos o que está acontecendo hoje. Deus me usou para trazer uma revelação. O vírus, né, Covid-19, ele não é o problema. O problema é a artimanha de Satanás agindo no Brasil e no mundo com as potências que vão dominar as finanças mundiais. Então é isso que nós temos que compreender. Então eu não tenho por que fazer uma pregação, uma live, falando, né, de que estou aqui automaticamente abrindo meu coração, colocando a minha linha, colocando meu passo diante da politicagem. Não, eu não vou fazer política, eu não sou político, eu sou pastor, eu prego a palavra, eu prego a verdade. Eu prego a justiça, eu prego as boas novas, eu prego aquilo que Deus tem nos ensinado e Deus tem nos abençoado a cada dia mais na presença dele. Então, nós não precisamos falar de política aqui, porque nós não estamos falando de política, de voto, né? Salvo falar do Bolsonaro, que é um homem que a gente sabe que foi Deus que pôs ele lá e o que ele precisa é da oração da igreja. Ele precisa da oração da igreja, porque ele se movimentou em prol da igreja e a igreja foi contra ele. Então, é a cegueira espiritual, é a manipulação de homens carnais que se auto-intitulam líderes que vão contra espaço. Deus fala, eu dou a brecha para a igreja se reestruturar e vocês vão contra a minha brecha, contra o espaço que eu dou. Então, se nós formos falar de política, nós não temos o porquê perder tempo aqui. Porque eu não quero saber de política, eu não apoio política. Política está lá, deixa ser feita, porque quando você fala de Cristo, eu tenho uma filosofia que Deus me deu. Se você quer ser um bom pastor, você não consegue ser um bom político. E se você quer ser um bom político, você não vai conseguir ser um bom pastor, porque as duas coisas não têm como andar juntas. Mas não é a pregação dos dias de hoje, a gente está aprendendo a palavra de Deus. E para você que está nos ouvindo aí pelo FMs, né, quer nos assistir na live, você pode entrar agora, youtube.com/Sou do Senhor. Beijão para todos que estão na live aí, Deus abençoe a todos vocês. youtube.com/Sou do Senhor. Entra lá no YouTube, já dá aquele like, ponha para ser um seguidor, toca o sininho lá e vamos juntos virar 1 milhão de seguidores aí, expandindo o Brasil e no mundo, amém? youtube.com/Sou do Senhor. Venha com a gente na live aí e Deus vai abençoar a todos vocês. Então, primeiramente, para nós aprendermos, deixando de lado a politicagem, nós temos que dividir em 2 pontos. Qual é a estratégia de Satanás? A igreja, ela não pode ser enganada. A igreja não pode ficar à deriva. A igreja não pode ficar com medo, amedrontado. Os membros da igreja não sabem o que está acontecendo. Os membros da igreja estão com medo. Os membros da igreja estão sendo manipulados por Satanás. Os líderes da igreja não têm espiritualidade para ter a confiança em Deus, daquilo que Deus deve nos direcionar. E vocês deviam se aprofundar um pouco mais na espiritualidade. E nós somos manipulados pela politicagem de Satanás, com o poder que ele tem de manipular o dinheiro, as riquezas e os gananciosos desse mundo. E nós como igreja estamos nos turbando, estamos nos inclinando, estamos nos ajoelhando à sentença que Satanás está pondo sobre o Brasil e sobre o mundo. E automaticamente a igreja está caindo junto. Então nós como igreja nós temos que nos posicionar. Nós não vamos sair para a rua fazendo carreata, nós não vamos sair para a rua arrebentando, nós não vamos fazer culto de multidões contra a regra que foi decretada pela lei, não. Porque essas regras eles estão decretando e eles mesmos vão pagar o preço dela. Porque essa conta, no dia do juízo final, nessa conta não vai ser nós que vai pagar, vai ser ele. Mas a igreja, ela não está se posicionando como deveria se posicionar. Por quê? A igreja não sabe o que está acontecendo, a igreja não tem direção, a igreja não sabe nem o que dizer e nem o que falar. E a igreja faz parte, a gente vê os líderes fazendo parte da grande mídia destruidora do Brasil. Vamos falar do Brasil, não quero nem falar do mundo. A grande mídia destruidora, a grande mídia avassaladora, a grande mídia que pensa em eles mesmos destruindo, e eles estão lá, os líderes estão lá, fazendo propaganda e achando bonito. Olha, eu vou sair no canal tal, me vê lá. Olha, eu vou estar lá com o capiroto, eu vou estar com o demônio lá no canal, me vê lá. Abre os olhos, igreja. Vocês têm que entender o que está acontecendo. O que está acontecendo espiritualmente é um golpe mundial. Veja bem, a palavra diz em Apocalipse, olha a palavra de Deus em Apocalipse, vai haver tempo
Vai haver tempo em que se dominará totalmente as riquezas e o poder financeiro do mundo. E só será autorizado a comprar ou vender aqueles que têm a marca da besta. Será que vocês não estão vendo que aos passos que Satanás está dando para que venham se cumprir as palavras de Deus? A palavra é clara. Haverá um tempo em que ninguém comprará e ninguém venderá. Ninguém venderá e ninguém comprará. Só poderá comprar e vender aqueles que estiverem com os números da besta no braço ou na fronte, o 666. Fora disso, não poderão comprar e nem vender. Então, para isso acontecer, Satanás ele já tem que começar a projetar o golpe dele, para que ele possa ter domínio mundial em toda a riqueza e finança, e fazer os países e os povos ficarem escravos daqueles grandes reis que vão liderar o anticristo. Gente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. A gente vê o crente, é os sinais dos tempos, Jesus está chegando, é o grande arrebatamento. Para de falar besteira, leia a palavra, olha os tempos. Olha os tempos. Veja o que a Bíblia diz, o que antecede estas coisas. Então hoje nós temos que entender que o coronavírus, eu sei que muitos não acreditam, né? Nós fizemos uma live, se a gente faz uma live de besterol, a gente tem milhões de acessos. Se a gente faz uma live de bagunça, de besterol, todo mundo sabe divulgar. Mas quando você traz uma live, quando Deus traz o oculto e o profundo para os brasileiros e para a raça humana entender a realidade do que está acontecendo e parar de ser cego espiritualmente, a live cresce, mas muito pouco. Porque não tem graça para o povo ouvir a verdade. Então hoje nós temos que compreender o que está acontecendo. O que tem na mão do diabo? O poder. Com que o diabo seduz as pessoas? Com poder. Com o que o diabo faz com que as pessoas se levantem para fazer mal contra elas mesmas? Governadores e líderes e presidentes fazendo mal contra as suas próprias nações. Eles estão destruindo aquilo que eles têm que entender que os próprios filhos e netos vão usufruir e precisar. Eles fazem isso como... Eles são tão cegos espirituais que eles fazem isso como existisse um mundo paralelo. Vamos destruir tudo aqui, depois nós vamos lá para o nosso planetinha e nós vamos viver o bem bom lá. Só que não existe um mundo paralelo, não existe um planetinha paralelo. O que existe é aqui. Então eles são cegos espirituais que eles estão destruindo a própria ponte que eles estão em cima. Eles não entendem que eles vão cair junto. Então nós temos que compreender, olha o que a Bíblia diz para nós, em livro de Lucas capítulo 4, versículo 6. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a glória, dar-te-ei toda a riqueza, dar-te-ei todo o poder, dar-te-ei todo o dinheiro deste mundo, porque a mim me foi dado, é meu e eu dou a quem eu quiser. Então tudo que vem com desejo e ganância de poder, tudo que vem com sedução de dinheiro e riqueza, tudo que vem de abalo financeiro, é Satanás agindo por trás. Olha o que a palavra diz em Mateus capítulo 4, versículo 8. Te darei todo o reino, toda a glória, todo o poder e toda a riqueza dessa terra, porque a mim me foi dado. Basta você fazer as minhas vontades. Então estes homens estão fazendo as vontades de Satanás. Homens que estão se corrompendo, se pervertendo pelo poder. Homens que chegam no momento desse e fazem politicagem com a desgraça alheia das pessoas que morrem e sofrem para conseguir alcançar o poder. Homens traidores, facciosos, que aproveitam da oportunidade e depois dão um golpe naqueles que são inocentes. Mas o juízo deles não tarda, a destruição deles não dorme. Então nós temos que entender que hoje o Covid-19, ele não é o foco. Tenta entender, gente. Tentam compreender, se você é igreja, se você é espiritual, quem está te liderando? Cadê o teu líder para te dar direção e a revelação da realidade do dia de hoje? Preste atenção no que eu vou trazer para vocês essa semana, diante da revelação daquilo que Deus traz para nós. Preste atenção no que está acontecendo. O Covid-19 não é o propósito de Satanás. O Covid-19 é apenas um chamariz para tirar a atenção do povo para o verdadeiro golpe que Satanás está dando no mundo. Não é só no Brasil, no mundo. Abre os olhos. Potências vão se prostrar umas às outras. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que entender que é uma luta de Satanás para destruir a raça humana.
E tudo que Satanás faz para destruir a raça humana, ele quer impedir a igreja de se movimentar. Ele quer impedir a igreja de agir. Você vê, ele decreta uma lei no Brasil e no mundo que a igreja tem que ficar fechada, a igreja não pode pregar a palavra, a igreja não tem que levar o evangelho. Eu sei que muitos vão me ouvir dizer, pastor, mas o senhor tem que ter misericórdia, o senhor não tem sabedoria. Olha a doença, olha o Covid, olha isso. Que vocês vivam mais 2, 3 meses, que vocês vivam o ano de 2020, e mais anote, grave o que eu estou dizendo, grave essa live, guarda essa live, e vocês vão ver, aquele pastor que a gente falou que era maluco, o Gregorucci, ele estava certo, porque não era ele falando, era Deus. E aí vocês vão ver. Então tudo que é manipulado conforme o dinheiro é Satanás. Tudo que é corrompido, pervertido, vendido é Satanás. Não existe uma doença que saiu de um animal, existe uma doença manipulada pelos homens e solto por homens, e solto por mulheres, solto por líderes, para poder fazer esse colapso no mundo inteiro, para que Satanás venha projetar os próximos passos. Se o povo tivesse menos sal grosso no olho, tivesse menos copo de água na boca, tivesse menos envelope na bolsa e menos pedrinha para derrubar gigante, tivesse mais mistério com Deus através de Jesus Cristo, para nós como igreja nos dias de hoje, a igreja não estava como está. Satanás calou a igreja, Satanás fechou as portas da igreja, Satanás calou os líderes, Satanás está usando os líderes no canal que está disseminando a destruição. E eles estão lá ainda gravando vídeos, são tão carnais que não conseguem compreender, devia dizer, vocês são de diabo, de Satanás, e vocês não vão me usar para este golpe maligno que vocês estão aplicando no Brasil e no mundo e no Brasil, porque o golpe não é no Brasil, o golpe é no mundo, são 3 países, 2 grandes e um menor, 3 países que se desentenderam. Primeiro eles se uniram, agora eles se desentenderam. E eles vão começar a guerrear entre eles mesmos. Escuta. E eles vão vir tudo com doações, coisa querendo ajudar. Abram os olhos de vocês. Então quando a palavra diz, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e glória deste reino, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Então tudo que é manipulado, tudo que mexe na riqueza, no poder e na finança, e tudo que o poder tem domínio de destruir o ser humano, é Satanás por trás. É Satanás. É o diabo. Então as pessoas estão aí acovardadas, a igreja está acovardada, o Covid, gente, Satanás está dando risada, fala como esses crentes são cegos, como esses crentes não enxergam nada, como esses crentes são carnais, como são fáceis de ser derrubados. Porque enquanto está todo mundo olhando para o Covid, Satanás está aqui do lado de trás, dando um golpe, em que se bobear, o mundo não se recupera mais. Abre os olhos, igreja. A sentença, sim, a sentença vai ser daqueles que praticam a maldade. Porque a Bíblia é clara, esses homens pagarão preço alto. Aqui no Brasil nós estamos vendo. Porque nós não temos acesso a outros países. Se você vê, raramente a mídia está falando de outros países. Eles falam só do que interessa. Eles falam só do país que estão criando um monte de doença, um monte de problema, um monte de enfermos. Aí eles aumentam os números e fazem, porque eles querem pôr medo na raça humana. Porque Satanás sabe que se pôr medo e o povo se acovardar, a igreja se acovardar, ele dá um golpe no mundo. E aí nós vamos falar, é a Bíblia se cumprindo? Deus fala, não. É Satanás destruindo vocês porque vocês eram carnais, não eram espirituais o suficiente para se opor contra ele e deixar ele vencer. Então a palavra, ela é bem clara. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 1. Sim, estes homens serão sentenciados aqui na terra e sentenciados no dia de juízo final. Pagarão preço alto, serão lançados no inferno, mas a igreja também vai ser cobrada. Porque na hora que a igreja tinha que se pôr de pé, na hora que a igreja tinha que se unir, na hora que a igreja tinha que lutar, na hora que a igreja tinha que se revestir, a igreja, ela se acovardou. E se bobear, como aconteceu, o presidente dá o decreto para a igreja abrir, e os próprios líderes se opõem contra ele. É só misericórdia. Eu não estou aqui incentivando ninguém a abrir igreja, não é isso. Para você ver a cegueira dos líderes.
A cegueira dos líderes. Todos dizem que foi Deus que pôs o Bolsonaro. Então ele dá um decreto para abrir a igreja, para poder ter lá, pelo menos receber as pessoas. E os próprios líderes, que diz que é ele lá, homem de Deus, que Deus pôs ele lá, está se opondo contra aquilo que foi decretado para ele e por ele, para que a igreja tenha acesso ao revestimento espiritual, para poder combater o bom combate da fé. Isso é cegueira espiritual, isso é carnalidade. É isso que o sal grosso, a Rosinha, essa teologia da prosperidade diabólica está fazendo o carrasco humano. A igreja é rasa. Ela só tem placa, ela só tem beleza, mas ela não tem força nenhuma contra as trevas. Vocês deviam se aprofundar mais no espiritual. Olha o que a palavra diz em livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 1 em diante. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas. Está aí a corrupção. As vossas riquezas, os vossos poderes estão corruptos. E as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. E há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores do ceifeiro penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aí eu vou dizer, fala Deus para este povo aprender. Então nós estamos aqui no Brasil, nós temos governador dando golpe em presidente tentando lutar e manter o Brasil funcionando, tentando mostrar para o povo enxergar. Aí o governador dá golpe aqui, o prefeito dá golpe lá, cada um quer fazer por si, cada um quer ajudar, fazendo politicagem, destruindo, mas quem está sofrendo é o ceifeiro, é o trabalhador. Eles estão oprimindo, porque o salário do trabalhador será omitido, o trabalhador não terá salário, o trabalhador vai passar fome, a depressão, a destruição, o suicídio de pais, o roubo, assassinato, estupro, a violência, vão saquear, destruir as lojas, quebrar supermercados, vão quebrar, invadir as hortas, acabar com as hortaliças, e tudo isso a palavra diz que chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Mas sabe quando vai chegar? Se a igreja orar, se a igreja jejuar, se a igreja interceder, aí vai chegar nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E não essa igreja acovardada dos dias de hoje, que tem a brecha e o espaço de Deus fazer um milagre através do presidente, de liberar a igreja para estar aberta, e os próprios líderes se oporem e fazerem decretos e mandarem laudos e mandarem escritos para aqueles que estão manipulando vocês para a destruição. A mídia corrompida e pervertida. A palavra do Senhor diz que estes ricos estão oprimindo os pobres, ceifeiros, trabalhadores e homens que estão sendo oprimidos, os seus salários, as suas rendas, estão fazendo esse povo sofrer, e esse povo vai sofrer de fome, de miséria, de suicídio, de estupro, violência, de ódio, de maldade, vão começar a saquear, a destruir, e você vai ver a violência e o ódio no mundo se espalhando, e tudo isso será resultado da atitude de alguns homens gananciosos do mundo inteiro, agindo carnalmente, cegos. Sabe por quê? Esses homens não temem a Deus, são tudo maçons, tudo fazem parte da grande ordem. Veja os símbolos deles fazendo na mão toda hora na televisão. Eles não temem a Deus, eles nem acreditam que Deus existe, não estão nem aí com Deus. Eles não acreditam em inferno. Então para eles tanto fez como tanto faz. Eles só vão saber que Deus existe, que o inferno existe, o dia que Jesus falar para eles, apartai-vos de mim, seus malditos, que viveram a iniquidade nesta terra. E nós temos ainda como cristão orar para Deus ter misericórdia deste povo para que se convertam e venham se entregar a Deus. Então a palavra em livro de Tiago, ela é bem clara. No versículo 4, Tiago 5,4, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores do ceifeiro penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. E aqui nós não estamos falando de lei não, viu? Não é Moisés, lei e o profeta, nós estamos falando de tempo de Cristo, de agora.
eles estão retendo. Eles estão usados por Satanás para reter o salário, reter a renda, reter as condições das pessoas sobreviverem e caminharem num país alicerçado. Eles estão retendo a liberdade da igreja de se unir, de orar, de clamar, de buscar em Deus. Eles estão dividindo o povo. Ah, pastor, a igreja está unida. Unida na onde? A igreja já não é unida nem dentro do salão. Eles ficam se matando, a igreja se degradando, estando unida. Imagina estando espalhada cada um na sua casa e no seu canto. Só que tudo isso que eles estão fazendo, a Bíblia diz que chegou aos ouvidos de Deus, chegou aos corações de Deus, e não pelo clamor da igreja, e sim pelo sofrimento daqueles que estão sendo oprimidos no momento de agora. E a palavra diz no versículo 5, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Amém? Ah, mas eu não matei ninguém. Você não matou pegando uma faca, um revólver, uma metralhadora e atirando em alguém ou esfaqueando alguém. Mas você vai matar, vocês vão matar milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo, porque são cegos espiritualmente, pelo poder e pelo desejo da ganância, pela politicagem de sentar na cadeira do poder, estão tomando decisões e atitudes que Satanás está conduzindo para que a raça humana venha sofrer. Milhões morrerão de fome, milhões vão se suicidar, serão saqueados, destruídos, fogo, fumaça, barricadas, destruição, guerras, contendas, desuniões, cadeias cheias, doenças, destruições. O que Hitler fez com os judeus vai ser fichinha perto do que Satanás vai fazer com a raça humana nesses anos de 2020 para frente, se o povo não abrir os olhos e a igreja não se pôr de pé. Uma vinheta e eu já volto. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, versículo 9. Ô glória! Vamos unir forças? Olha, eu quero que vocês entendam que ninguém está fazendo apologia a nada e ninguém está fazendo incentivo a nada. A igreja ela tem que se pôr de pé. Nós temos que ser liderados por homens